Olá, bom dia. Você sabe o que é mediação digital? Eu sei que a gente já falou aqui várias vezes sobre conciliação, arbitragem, mediação, mas é sempre bom a gente saber mais a respeito disso. E essa semana vai ser realizada aqui uma palestra a esse respeito. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Dr. Carlos Nina, que é presidente do Grêmio Litero Recreativo Português. Bom dia, doutor Nina. Bom dia, Ellen. É um prazer receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. O prazer é nosso. Pois é, eu comecei perguntando se as pessoas sabem o que é mediação digital. Eu tenho certeza que muita gente não sabe. A gente podia começar logo explicando o que é mediação digital? Bom, poderíamos até começar explicando o que é mediação digital, mas eu penso que talvez seja mais didático fazer uma informação preliminar. Porque a mediação, ela está inserida dentro de outros mecanismos de resolução de conflitos. Uhum. Esses mecanismos são a própria conciliação, a mediação e a arbitragem. A arbitragem é, digamos, um processo de resolução de conflitos antigo, é um processo milenar. Milhares de anos, povos usam a arbitragem para resolver os seus conflitos. O que vem ser a arbitragem? A arbitragem é a escolha pelas partes de alguém que não é necessariamente um juiz de direito, ao contrário. Mas sempre leva a essa, a gente sempre tem essa sensação de que quando falar arbitragem, a gente está falando de um juiz no meio da história. Não necessariamente nesse caso. Aliás, eu digo a você que quando eu comecei a falar isso no Litero, eu tive algumas pessoas até que pensavam que eu estava falando de árbitro de futebol. Pois é. Também não é isso. Então, o árbitro é alguém que é escolhido pelas pessoas que estão no conflito. O conflito tem que ser um conflito de bens, de patrimônio, uma questão de bens disponíveis, de direito disponível. Então, se é uma questão patrimonial, então você pode levar para o árbitro. Então, digamos que nós estejamos num conflito qualquer sobre um determinado bem. Então, nós dois vamos escolher uma terceira pessoa e que nós confiamos na sua credibilidade, na sua honorabilidade, na sua capacidade de resolver aquela questão. Então, no momento em que nós fazemos isso, nós não precisamos ir mais ao judiciário. E nem o judiciário vai aceitar resolver essa questão, porque nós já colocamos para um árbitro. Agora, antes de chegar à arbitragem, você tem a conciliação, que os próprios juízes nas audiências, eles fazem isso. Sempre houve essa conciliação. Toda vez que chegam as partes para uma audiência, a primeira coisa que o juiz faz é perguntar se há possibilidade de conciliação, de um acordo entre as partes. Uhum. No caso, isso dentro do judiciário. Saindo do judiciário, porque nós estamos falando de solução de conflitos fora do judiciário, é uma atividade privada, o que acontece? Existe a mediação, que é justamente o tema da nossa conversa. A mediação é quando a pessoa que vai fazer a mediação, ela vai tentar conciliar aquelas pessoas. Na verdade, ela acaba chegando, o objetivo seria chegar a um consenso. Ela vai tentar fazer com que aquelas duas pessoas que estão resistentes a resolver o seu problema encontrem de uma forma célere, de uma forma, digamos assim, com uma certa informalidade. Seria mais rápido e mais informal. Com certeza, essa é a mediação. Se eventualmente não resolve na mediação e ela tem, digamos, firmado um compromisso arbitral, então esse mediador, ele pode então usar esse poder de árbitro para resolver a questão. Mas aí eu lhe pergunto, tem uma diferença entre o conciliador e o árbitro? Porque a gente tem as duas coisas, a arbitragem e a mediação. As duas são processos diferentes. A pessoa que está envolvida tentando resolver a questão, elas têm poderes diferentes nessa situação? Veja só, nós temos a mediação judicial e temos a mediação não judicial. Porque é interessante observar que a mediação judicial é o reconhecimento pelo Poder Judiciário da eficiência da mediação que vem sendo feita via extrajudicial, ou seja, que não é necessariamente um juiz. Então, a mediação judicial é feita dentro do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário tem investido ultimamente nisso. O próprio CNJ, há poucos anos, um ano, 2 anos talvez,
começou a desenvolver essa mediação digital, ou seja, já está avançando com relação à mediação e usando a tecnologia disponível, porque se os processos mesmos, os processos dentro do próprio judiciário já estão sendo eletrônicos, por que não fazer isso com a mediação? Então, a mediação hoje também ela já pode ser digital. Agora, quando nós estamos falando fora do judiciário, que essa que é a preocupação do Lítero, é difundir esses mecanismos de mediação e de arbitragem, é justamente para fazer com que as pessoas acreditem nisso, mas para isso elas precisam saber como funciona. Daí porque eu quero parabenizar a Assembleia por essa iniciativa. Inclusive tem feito outras entrevistas, porque o importante disso é que as pessoas conheçam. Exatamente, tomem conhecimento para saber que tem uma outra possibilidade de resolver pendências que não necessariamente o judiciário. E a gente pode dizer que um efeito colateral disso, ou uma consequência natural, é desafogar um pouco mais o judiciário e ter respostas mais rápidas desses conflitos, né? Mas essa resposta vai me dar no próximo bloco, eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já, só um minuto. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa com o Dr. Carlos Viana sobre mediação digital. E eu estava perguntando sobre se essa seria uma alternativa de desafogar o judiciário, que todo mundo reclama da demora, da dificuldade de chegar até lá com o processo. Essa seria uma alternativa, doutor? Não, essa eu não diria que ela é a alternativa para desafogar o judiciário. Esse desafogo do judiciário é uma consequência. Na verdade, ele é uma consequência. Não é um objetivo. Claro. Porque, na verdade, essas são alternativas, e eu costumo dizer que essas alternativas são alternativas diretamente proporcionais ao grau de civilização, ao grau de cidadania das pessoas. As pessoas, para usar a conciliação, a mediação, a arbitragem, elas precisam estar num nível de cidadania suficiente para entender que isso é uma forma de você resolver suas questões de maneira decente, de maneira educada e não através do conflito. Mas isso exige um processo de transformação cultural muito grande. Há uma resistência realmente muito grande a esses mecanismos por isso, mas é por causa de desconhecimento e por causa da cultura de litigiosidade do brasileiro. É verdade. E aí contribuem também os advogados. Que os advogados, eles são formados, e os magistrados, o Ministério Público, eles são formados dentro de uma concepção de que o direito tem que ser resolvido no conflito. Então as pessoas são educadas dentro das nossas universidades para enfrentar, digamos, para ir para a briga. A gente diz assim, eu vou te pegar na justiça, né? Eu vou para a justiça reclamar meus direitos. Exatamente. Como se lá fosse um ringue de briga, cada um vai e vence o mais forte. Exatamente. E aí aquele que muitas vezes que é mais esperto, né? Que tem muitos ardis. E o pior é que algumas pessoas, quando não querem cumprir, não querem respeitar um direito alheio, ela faz exatamente isso. Vai procurar o teu direito na justiça, porque ela está confiante de que não vai resolver. De que não vai resolver. O judiciário tem culpa sobre isso? De alguma forma, sim. Mas por quê? Por falta de estrutura do judiciário, porque o volume de demandas, você tem um juiz, por exemplo, no Maranhão, que tem 8 mil processos. É verdade. E aí vem um outro problema, que não é exatamente o nosso tema, mas eu gostaria de abordar, é o seguinte. Eu até fiz uma observação recentemente num evento aqui na Justiça do Trabalho, e eu disse o seguinte, que o juiz, ele deveria ter tempo específico para fazer o seu trabalho como magistrado. Mas acontece que do juiz são cobrados relatórios, administração de secretarias, de fóruns. Isso não me parece ser o papel do judiciário. Então o judiciário precisa passar por uma transformação para que o juiz não faça outra coisa senão administrar o seu processo, atuar como juiz no processo e não, digamos, dividir essa obrigação com outras atividades. E daí, isso sim, desafogaria o judiciário. No caso em que
a conciliação, a mediação e a arbitragem começarem também a solucionar esses problemas, é claro que as pessoas vão procurar esses meios, aquelas que querem realmente resolver os seus problemas. Por isso que as grandes questões, as questões, assim, digamos, de valores econômicos altos que as empresas querem realmente resolver, elas procuram arbitragem. Então, a arbitragem, ela é realmente um caminho já utilizado muito. Mas por quê? E reconhecido, Reconhecido. Né? Os resultados dessa mediação, dessa arbitragem, vamos dizer assim, ele vai ser reconhecido oficialmente pela justiça por todo mundo. É claro, uma sentença arbitral, uma decisão arbitral, ela inclusive é irrecorrível. Por que ela é irrecorrível? Porque ela é proferida por alguém que as partes escolheram. Então não cabe nenhum recurso contra a decisão arbitral. O que cabe pode haver uma nulidade da decisão se eventualmente tiver ocorrido um vício. Se, por exemplo, o árbitro não houver uma comprovação de que o árbitro foi escolhido pelas partes. Mas aí eu gostaria de responder para você uma pergunta que você me fez no bloco anterior, com relação à diferença entre eles. A mesma pessoa que é árbitro, ela pode fazer tanto a mediação e a conciliação. Quem pode o mais, pode o menos. Então, um árbitro, e aí no Lítero nós estamos justamente formando um núcleo para fazer isso, para colocar à disposição da comunidade, ele começa com a conciliação, ele vai tentar ver se as partes conciliam. Não conseguindo a conciliação, se for uma situação mais conflituosa, ele vai tentar mediar aquele conflito. Se finalmente não conseguir mediar, então será feita a arbitragem. A atividade de cada uma desses mecanismos é diferente. A primeira é uma tentativa de conciliação. A segunda é alguém que se põe entre duas pessoas que estão, digamos assim, num conflito mais difícil, para tentar fazer com que elas cheguem a uma decisão. Então a gente tem 3 patamares, seria isso. A gente tem primeiro a conciliação. Isso. Depois teria a mediação. E quando essas duas não deram certo, a gente tem a arbitragem. A arbitragem, desde que as pessoas tenham feito um compromisso para isso, tenham aceito, tenham concordado. De repente ela pode aceitar apenas até a mediação. E quando o senhor diz assim, feito por alguém que as partes escolheram, aí a gente parte do pressuposto de que esse árbitro foi escolhido de comum acordo com as duas partes? Isso, exatamente. É isso? O árbitro, um dos requisitos de validade da arbitragem é que o árbitro seja alguém que tenha sido escolhido pela vontade das partes envolvidas. Então é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, quem pode ser um árbitro. Você pode? É sobre isso que nós vamos falar logo depois do intervalo. Um minutinho só e a gente volta logo. Voltamos para o nosso último bloco de conversa aqui sobre mediação digital e a gente estava falando quem pode ser árbitro, quem é que pode entrar num conflito desse para de repente tentar resolver a situação. Precisa formação? Como é que é? Olha, em princípio, qualquer pessoa capaz pode ser árbitro. Ele não precisa de uma graduação. O interessante é que o árbitro é alguém. O ideal é que, eu não digo interessante, o ideal é que o árbitro seja alguém que conheça o assunto. Se você tem, por exemplo, uma questão envolvendo um imóvel, uma construção, um conflito de construção, o ideal é que seja um engenheiro, um arquiteto, talvez alguém que conheça, até poderia ser um mestre de obra. Entendeu? Então não há necessidade de que a pessoa tenha uma formação, um superior, mestrado, doutorado, não, pode ter. O ideal é que ela conheça o conflito. Entendi. Então, digamos, você tem um problema imobiliário, de locação. Então, alguém que tem uma locadora, pode ser isso não significa que nós estejamos excluindo o advogado. Não, o advogado, ele também pode ser um árbitro. Também pode ser, e ele já deveria ser um mediador no seu escritório. Esse é um campo que os advogados poderiam explorar.
em vez de alimentar o conflito, dentro, quando o cliente chega lá, propor ao cliente que você não quer resolver isso através de uma mediação, vamos escolher alguém da sua confiança, que seja da confiança também da outra parte, e estimular essa conciliação. Olha que isso seria muito interessante, doutor. Exatamente. Quanta coisa a gente não poderia evitar do escritório para frente, né? E aí, resultado, o que acontece? Aí, às vezes ele chega no escritório e o advogado, então nós vamos fazer isso, já procura logo ver como, digamos assim, liquidar com a outra parte. Então, essa é uma cultura que nós precisamos fazer. Isso não significa, por exemplo, que o advogado vai perder dinheiro, não. Ele vai ter os seus honorários. Sim, porque claro. há honorários também previstos na mediação e na arbitragem. Então, é essa questão, essa cultura que nós estamos tentando trabalhar isso. O Lítero está preocupado não só em criar um núcleo de arbitragem, mas também fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, graças a você, que é a divulgação desse mecanismo. E no momento em que, como você falou há pouco, há uma consequência de, digamos assim, desafogar o judiciário, o juiz vai ter condições, inclusive, digamos assim, de resolver de uma maneira muito mais eficiente os processos que estão sob sua guarda, sob seus cuidados, porque e ele vai ficar, digamos assim, com as questões mais complexas do que são essas outras que vão para a arbitragem, que são questões mais simples. Agora, para isso, como o senhor falou, precisa que a população, as pessoas tomem conhecimento de que existe isso. Porque imagina, muita gente não sabe que existe esse mecanismo de resolução ou de solução de problemas. Muita gente não conhece isso. Não, é verdade. Eu disse a você ainda há pouco que até uma questão hilária, porque nós estávamos numa reunião no Lítero, e quando eu disse que nós íamos investir na criação de um núcleo de arbitragem, uma das pessoas ficou aborrecida, eu fui até reclamar, depois eu soube uma outra pessoa dizendo, rapaz, o Carlos Nina agora está criando uma situação difícil porque o Lítero já não tem mais campos de futebol, não tem mais participando de nada, não tem mais jogadores, está querendo criar um núcleo de árbitros. Mas eu tive depois que explicar. Então, isso, você veja bem, é porque não há realmente essa cultura, então essa informação. Isso é fundamental e eu parabenizo o seu programa, o programa da Assembleia, o trabalho da Assembleia nesse sentido. E até convido, faço uma provocação para os outros veículos de comunicação para que também Pois é, porque precisa ser divulgado, precisa ser... você imagina assim que tem uma luzinha no fim do túnel, a gente pode dizer daqui a um tempo a gente vai chegar nesse nível de conscientização em que a gente perceba que esse é o caminho mais fácil para a solução de conflitos, que a gente não precisa necessariamente apelar para o judiciário para resolver problemas? Tem? Eu acredito porque... se não chegar, se nós não caminharmos para isso, nós vamos caminhar para o confronto. E aí nós estamos vendo a história do país, como é que está, a situação em que o país está vivendo. Por quê? Porque não há conciliação, não há transparência. Então, na medida em que houver um amadurecimento político das pessoas, houver aquele conhecimento, a consciência da sua cidadania, aí, havendo essa consciência, as pessoas realmente vão procurar resolver os seus conflitos e viver em paz, não em conflito. Então, tudo isso vai ser discutido nessa palestra que vai ser realizada amanhã, não é isso? Mediação digital? Palestra que vai haver nesta terça-feira, proferida pelo doutor Alexandre Abreu, é magistrado, é juiz da 15ª Vara Civil. Está sempre aqui conversando com a gente sobre E é uma pessoa que conhece bem o assunto, e é uma prova de que o judiciário não está resistindo a isso, porque havia uma resistência inicial do Poder Judiciário. A arbitragem privada não está retirando poderes da Justiça. Então, o doutor Alexandre Abreu é um defensor da arbitragem, ele compreende, ele conhece isso e vai falar amanhã, nesta terça-feira, especificamente sobre a mediação digital. É evidente que ele também, para situar a mediação digital, ele deve abordar a questão da conciliação, da mediação e da arbitragem. Mas o objetivo da palestra dele é mediação digital, que é justamente a mediação usando a tecnologia, ou seja, as pessoas não precisarão... Já é um outro estágio da mesma situação, exatamente, né? É o que nós queremos no Lítero fazer também, disponibilizar. Nós vamos criar um site especificamente para isso, para que as pessoas possam tentar resolver os seus conflitos
via digital. E agradecemos isso ao doutor Alexandre Abreu, que já está fazendo esse trabalho. Olha, parabéns por essa iniciativa, é sempre bom a gente ver essas alternativas que levam a gente a soluções que a gente podia esperar tanto tempo. Agora a gente precisa se acostumar, a gente precisa se informar, a gente precisa saber o que é, porque para respeitar e por isso a gente tem que pelo menos se informar. Então é uma boa oportunidade de se informar a respeito desse assunto, quem sabe a partir daí tentar resolver conflitos assim, fica mais fácil, né? É verdade, e eu quero aproveitar para dizer que a inscrição é aberta, a participação é livre, não é dirigida a advogado, magistrado, árbitro de futebol. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa interessada pode participar, vai receber um certificado e nós estamos aproveitando essa ocasião também para começar a fazer o nosso cadastro de pessoas que tenham qualificação. Quando nós dizemos qualificação, é pessoas que tenham conhecimento, porque além do conhecimento, é preciso que ela conheça esse mecanismo. É informal, o processo é informal, mas é preciso que ela conheça, digamos, algumas regras mínimas, básicas, para fazer uma boa mediação e uma boa arbitragem. Eu posso ser uma árbitra, por exemplo? Está devidamente convidada, inclusive, para integrar o núcleo de arbitragem do Litro. Aliás, eu vou dizer que você já está devidamente inscrita, já faz parte do nosso núcleo de arbitragem. Pronto, já estou no núcleo de arbitragem do Litro. Com certeza. Nem sabia que eu tinha qualificação para isso, mas muito obrigada. Não esqueça que na área da mídia existe muitos conflitos. Então sim, você, sim. com certeza, é uma profissional muito mais qualificada do que talvez um juiz de direito que não tenha o conhecimento da realidade como você conhece. Tá bom, muito obrigada pelo convite, doutor Carlos Gina, presidente do Grêmio Liter Recreativo Português. Muito obrigada por essa entrevista. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, inclusive, pelo café maravilhoso. Mas a gente pode continuar tomando café, a entrevista acabou, mas o café não. E é só para lembrar para você que tudo que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar qualquer hora, que é o al.ma.leg.br/TV. E claro, pode nos seguir nas nossas redes sociais. E já sabe que todo dia eu vou esperar vocês às 8h30 da manhã com muita informação. Tenham um bom dia. Tchau.